Vamos mergulhar num paradoxo fascinante, daqueles que desafiam a nossa noção de poder absoluto. E quem nos guia nessa jornada é ninguém menos que Tomás de Aquino. A questão central é essa, e ela parece um nó na cabeça. Se Deus é onipotente, todo-poderoso, por que haveria algo que ele não pode fazer, como criar um outro ser igualmente infinito? Parece uma contradição, né? Pois é, vamos desvendar isso juntos. Bom, isso não é só um quebra-cabeça de teologia, não. A gente está falando do paradoxo do infinito, uma questão metafísica profundíssima que Tomás de Aquino vai enfrentar de frente na sua obra monumental, A Suma Teológica. E a abordagem do Aquino, lá no século XIII, é simplesmente genial. Em vez de sair dizendo que o poder de Deus tem limites, ele vira o jogo. Ele nos faz questionar. Será que a gente realmente entende o que a palavra infinito significa? E aqui a gente vê o método escolástico em ação, o que é fantástico. Antes de dar a sua própria resposta, Aquino, muito honestamente, apresenta os 3 argumentos mais fortes contra a sua posição. É como se ele montasse um ringue de debate dentro da própria cabeça. O primeiro desafio é bem direto ao ponto. A lógica parece impecável, certo? Um poder infinito deve ser capaz de produzir um efeito infinito. Faz todo sentido à primeira vista. Então, esse é o primeiro desafio, o argumento do poder. A ideia aqui é de proporcionalidade. Ora, se a causa, que é Deus, é infinita, por que o efeito, a criação, também não poderia ser? Negar isso parece, de cara, diminuir a onipotência divina. O segundo desafio muda o foco. Agora a gente olha para dentro, para a mente humana. A ideia é, se a nossa mente consegue pensar em conceitos infinitos, como o próprio infinito, será que a alma que sustenta essa mente também não teria que ser infinita? E esse é o argumento do intelecto. A lógica é a seguinte: o nosso intelecto tem um alcance que parece infinito, né? A gente pensa em números que não acabam mais, em conceitos universais. Como é que uma alma finita, limitada, conseguiria ter uma potência com um alcance tão vasto? E, para fechar, o terceiro e último desafio vem lá da física de Aristóteles. Ele diz que a matéria-prima é potencial infinito. Ela existe e não é Deus. Eita! Esse é o argumento da física. A matéria-prima, sabe, aquela base de tudo que existe, é definida na filosofia como uma potencialidade infinita. Bom, se ela existe e claramente não é Deus, então parece que já existe um infinito criado, né? Checkmate. Tá, então como é que o Aquino responde a esses 3 argumentos que parecem tão fortes? A jogada de mestre dele, o pulo do gato, é redefinir o termo central de toda essa discussão, a própria palavra infinito. E essa distinção que ele faz é brilhante. Ele basicamente diz que não existe um único tipo de infinito, mas 3. Primeiro, o infinito absoluto, que é a perfeição de Deus e só dele. E depois, 2 tipos de infinito relativo, o material, que é o potencial da matéria, e o formal, que se aplicaria a seres como os anjos. Mas o que é esse tal de infinito absoluto? Olha, não tem nada a ver com tamanho ou quantidade. É algo muito mais profundo. É a perfeição de um ser cuja essência é a sua própria existência. Ele não é limitado porque não recebe o ser de nada. Ele é o ser, em sua forma mais pura e simples. E aqui está a imensa divisão metafísica. Em Deus, aquilo que ele é, sua essência e o fato de que ele existe são a mesmíssima coisa. É uma identidade total. Agora, em qualquer criatura, a história é outra. A essência, ou seja, o que ela é, recebe a existência. Pensa assim, ó, a essência é a planta da casa, o projeto. A existência é a casa construída. A planta precisa receber a construção para virar uma casa de verdade. Essa distinção é fundamental. Ok, agora que a gente tem essas novas definições na mão, vamos ver como Tomás de Aquino, com essa ferramenta, desmonta um por um aqueles 3 desafios que ele mesmo apresentou. Vamos voltar para a primeira pergunta, então. Afinal de contas, um poder infinito pode ou não pode criar um efeito infinito? E a resposta é um sonoro não. E o motivo é que infinito criado é uma contradição nos termos. É como falar de um círculo quadrado. Não faz sentido. Por quê? Porque ser criado significa, por definição, receber a existência de outro. E ser absolutamente infinito significa ter a existência por si mesmo. Uma coisa anula a outra. O poder de Deus não se estende ao que é logicamente impossível. Certo, mas e o segundo argumento?
E o lance do alcance infinito da nossa mente. Como o Aquino resolve essa? A resposta aqui está numa outra distinção sutil, a diferença entre ser e operar. A nossa mente tem uma infinidade de pensamento, ou seja, ela pode pensar sobre coisas infinitas, mas ela não tem uma infinidade de ser. A alma em si continua sendo finita. Ela pode alcançar o infinito com o pensamento, mas ela mesma não se torna infinita por causa disso. E, finalmente, o que ele diz sobre o potencial infinito da matéria, o argumento da física. Bom, a matéria nunca existe no mundo real como potencial puro e solto por aí. Ela é sempre co-criada junto com uma forma. O que isso quer dizer? Que Deus não cria primeiro a matéria e depois encaixa uma forma nela. Ele cria a coisa toda, o composto, de uma vez só. Portanto, a matéria está sempre e necessariamente limitada pela forma que ela tem naquele momento. E tudo isso nos leva à grande conclusão de Tomás de Aquino, aquilo que podemos chamar de a grande divisão metafísica, a linha que separa de forma intransponível o Criador e a criação. Então, para resumir os pontos-chave de tudo isso, primeiro, só Deus é absolutamente infinito, ponto. Segundo, as criaturas são, por natureza, finitas, justamente porque sua essência precisa receber a existência. Terceiro, a ideia de um infinito criado é uma impossibilidade lógica, não uma limitação do poder divino. E por último, ser finito não é um defeito, é a marca registrada, a característica que define o que é ser uma criatura. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Será que ser finito é só uma limitação, ou será que é justamente essa condição de finitude que torna possível uma relação com o infinito? Uma questão que sai da metafísica e toca no coração da nossa própria existência.